Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol. Hoje vamos fazer aqui uma ponderação, né, espiritual sobre essa questão do falso ego. Muitas pessoas me perguntam, né, o que é o falso ego, que está diretamente ligada a, né, o fim desse falso ego está diretamente ligado à liberdade. Enquanto, né, esse falso ego, que é uma energia material de Krishna, quando a gente vai no Bhagavad Gita, temos as energias sutis, falso ego, inteligência e mente, as energias grosseiras, que é o éter, o ar, o fogo, a água, a terra. Então, todos esses elementos constituem tudo aquilo que forma as manifestações grosseiras e sutis da nossa vida. E essa questão do falso ego, sendo ele a energia mais sutil, é ela que está nos envolvendo nessa energia material, e esse sentido de identificação com a matéria, com o corpo material grosseiro e sutil, ou seja, o corpo e a mente, é devido a estarmos conectados, né, ou inseridos nessa energia do falso ego. Vida espiritual significa que você encontra a sua realidade, o seu eu real. E para você encontrar aquilo que você é, naturalmente tem que se desassociar dessa energia material, nesse sentido de compreender o falso ego, essa energia que te atrela ao mundo material, que está sob o controle dos três modos da natureza material. Se queremos falar de liberdade, naturalmente temos que pôr fim ao falso ego, que é essa energia de Krishna, a mais sutil, que cria essa conexão com a identificação material, e por causa disso vivemos numa situação ilusória nesse mundo. Aquilo que se chama Matrix, né, ou Maya, é a energia do falso ego. Temos que entender isso, se você realmente quer se libertar da energia material, nessa concepção onde você está o tempo todo sendo gerenciado, né? Vamos dizer assim, aqui nesse mundo. Se você quer encontrar o seu eu real e conhecer essa verdade sobre você mesmo como parte integrante de Deus, né, de Krishna,
Naturalmente você tem que ter esse conhecimento. Quando você tem conhecimento daquilo que é provavelmente o maior obstáculo da pessoa que está revivendo a sua condição espiritual, isso aí é um poder, né? Você tem o poder, isso aí é como uma arma, esse conhecimento. Por exemplo, se você estuda o Bhagavad Gita, naturalmente você está de posse do manual que vai te dar condições de se libertar mais facilmente, né, do falso ego. De modo que podemos ver aqui que o próprio Mestre Cristo, Jesus, ele disse que temos que morrer em vida. Mas as pessoas muitas vezes confundem, né? Morrer em vida, o que seria isso? As pessoas podem pensar, isso significa alguma espécie de suicídio. Da mesma maneira como o Mestre Jesus falou, né? Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. São palavras assim que criam interpretações variadas. De modo que morrer em vida significa, né? Morrer é matar o nosso falso ego e não o nosso corpo material. Nesse sentido, né, assim, matar, entre aspas, o falso ego significa que você vai alcançar a sua posição do eu real. Você vai começar, né, a vida espiritual, a prática, a meditação, que vai te colocar sempre em contato com aquilo que você é, já que você recebeu o conhecimento, a informação diretamente de Deus, de como você deve se posicionar nesse mundo para não deixar que essa energia mais sutil de Deus, chamada falso ego, tome conta da sua realidade e simplesmente, né, estagne a sua ação natural de ser como espírito, e você passa a se identificar com a energia material, com esse corpo material físico, se você tiver encarnado, ou com o corpo material sutil, se você tiver desencarnado. De modo que é muito simples, quando você tem esse conhecimento, você entende o que é que está causando o obstáculo, o empecilho para você viver a sua vida chamada, né, natural, de serviço amoroso a Deus nesse mundo. Então o mestre Cristo, né, pelas suas palavras, e Cristo quer dizer ungido, tocado por Deus, vivia naturalmente em seu eu real. Assim como falamos, né, que Siddhartha Gautama atingiu o estado de Buda, né, de iluminação. Buda significa isso. Que já vivia no eu real. Por isso, ele estava além do falso ego. Isso que significa matar o falso ego. Significa que você cristifica a sua vida. Por isso se diz, né, que o Mestre Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Estava em sua condição real como parte integrante de Krishna. Essa é a primeira concepção que temos que ter aqui na nossa ponderação, que temos que matar esse falso ego momento a momento, se nós realmente formos candidatos, né, ou tenhamos desejos sinceros de realizar o eu real que somos.
Você não pode realizar aquilo que você é enquanto você estiver vivendo nessa energia do falso ego. Compreende? Aí as pessoas interpretam, né, que Jesus fala, tem que morrer em vida, pensa logo assim, né, em morrer assim, abandonar o corpo material. Não tem nada a ver, né? Corpo material é um excelente instrumento que Deus nos ofereceu, principalmente esta forma humana, para você entender essas palavras que estão sendo colocadas aqui com a sua inteligência. Porque enquanto não aprendermos a matar o nosso falso ego, nesse sentido de nunca deixar que ele tome o domínio do nosso espírito, em vida, tá? Então você tem que viver fora do contexto do falso ego, através da sua observação, momento a momento, dessa energia que está querendo roubar a condição espiritual para a condição material. E daí você não consegue simplesmente, naturalmente, ser um servo amoroso de Deus, vivendo em Deus, enquanto presente nesse corpo material. Então, em vida, né? Não adianta você abandonar o corpo material, porque o trabalho é para ser feito agora, nessa dimensão material. É aqui que você recebe o conhecimento, a assistência dos seres, né, que vêm trabalhar com você, a sua evolução, o seu despertar. E ao fazer isso, naturalmente, você vai revivendo o seu espírito com essa dissolução do falso ego. Temos que meditar nisso, porque a vida humana é um sacrifício para você recordar quem é e se conectar com a presença divina em seu coração, nesse sentimento amoroso. As pessoas ficam, né, várias e várias vidas vivendo no falso ego e nem se lembram que são espíritos, nem entendem isso, mesmo tendo um conhecimento teórico. Elas não têm essa avidez em atingir o propósito espiritual, porque estando nessa prisão, vamos dizer assim, do falso ego, que é diretamente a mente, né? A mente se torna uma inimiga, como diz Krishna no Bhagavad Gita. A pessoa é levada naturalmente para viver uma vida completamente desviada do caminho espiritual. E surpreendentemente, quando você atinge esse ponto espiritual no seu coração, o eu real, o eu parte integrante de Deus, você consegue perceber o quanto você sempre foi enganado. E você começa até a rir um pouco da situação, porque é algo tão simplório, né? No fundo, você nunca foi aquilo que você estava pensando ser, e você tem feito isso há várias e várias vidas. Cada forma que você recebe, você está se identificando com essa forma e esquece que você não é nada disso, seja forma mineral, planta, de animais, de vários, né, seres, sejam extraterrestres, terrestres. Até mesmo no plano astral, né? O falso ego rege também o corpo astral, corpo mental. Tudo está sob o domínio dessa energia do falso ego. É dela que surge o mundo no qual você se identifica com esse corpo material e se separa de Deus e começa a viver o mundo como se você fosse algo diferente da energia divina, esquecendo completamente que você é uma parte integrante de Deus. E quando você está situado no eu real, naquilo que você é, você começa a perceber as coisas, né?
à sua volta, através desse mesmo instrumento, o corpo físico, que ele pode fazer você perder a ligação com Deus no falso ego, ou ele pode te ajudar como um instrumento dado por Deus para você viver conectado com Deus, evoluindo, né? Ascendendo a sua consciência. De modo que nós temos então que matar esse falso ego em vida, porque se você desencarnar, você continua levando esse falso ego para a situação astral, mental, e você continua se identificando com outros tipos de formas, né, de corpos. E a ideia da vida espiritual, aqui nesse campo, né, de vigília, é exatamente você aprender a se libertar desse falso ego. Por isso que nós estamos falando, né? Até vou botar o título dessa palestra de falso ego e liberdade. O falso ego, ele existe como uma ferramenta para você poder projetar esse mundo material, para que nesse mundo material você possa transcender o falso ego. Na verdade, o falso ego, ele existe para que o espírito, né, se individualize. Essa individualização é necessária no começo, estando aqui nessa forma humana, para você acessar a sua alma, que é o princípio da individualização, porque essa alma é que te conecta ao espírito. Isso aí já é um conhecimento mais técnico, porém quem quiser estudar, né, algumas escolas filosóficas falam sobre essa nomenclatura. Então, enquanto não aprendermos a matar o nosso falso ego em vida, teremos que ficar assim, reencarnando nessa dita falsa vida. Essa vida que você está levando atualmente, se identificando que eu sou João, eu sou Maria, eu sou engenheiro, eu sou brasileiro, eu sou de uma religião X. Esse eu que você está se identificando nesse momento, ele é falso. Logo, a vida que você está levando é falsa também. É um reflexo da falsa identificação. O mundo que você vive atualmente é falso, porque esse mundo está sendo visto como algo separado de Deus. De modo que se você não encontra nessa vida aqui mesmo de vigília, e por isso que Krishna vem e passa o Bhagavad Gita, o Mestre Cristo vem e passa a sua palavra relativa a esse conhecimento, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, por exemplo. Se você entende isso, que você está vivendo a cada dia num chamado loop, né? Ou repetição contínua da ilusão, você está produzindo a realidade, a sua realidade de vida proveniente daquilo que é o falso ego. Compreende como saber sobre o falso ego é uma das coisas mais importantes para quem realmente está ficando consciente e querendo realmente seguir a vida do espírito. Quem quer compreender, né, quem é Deus, quem sou eu, o que é essa existência, o que é essa matrix, o que é a realidade, o que é a verdade. Conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, você se liberta. A verdade é o oposto ao falso ego. O falso ego é o quê? É a falsidade. E o espírito é a verdade. E Deus é a verdade suprema, da qual você
é uma verdade parte e Deus é o todo. Mas você e Deus, em consciência existencial, são da mesma qualidade espiritual. Essa unidade é o objetivo a ser alcançado, né? Como dizia o Cristo, eu e o Pai somos um. Você tem que viver nessa consciência da unidade. De modo que, de que adianta você ficar reencarnando em milhares de vidas que são falsas, onde o falso ego acaba se propagando em outras formas materiais. Certo? Nessa vida eu sou João, penso que sou João, esse corpo. Aí na outra vida eu nasço lá no planeta superior, aí eu sou um arcturiano, ou eu sou, né, um pleidiano, essas raças assim que têm um desenvolvimento maior que o humano no nível dimensional. Mas se o espírito que eu sou, mesmo nessas formas dimensionais mais avançadas, está se identificando com o corpo, né, ou um anjo, ou um arcanjo, né? Então a vida deles, de todo mundo, é uma falsa vida, porque a realidade suprema existe em Vaikuntha Lokadham, que é o mundo espiritual onde Krishna, onde Deus nos convida a ir e viver num corpo espiritual. O corpo espiritual não é diferente do espírito, nesse mundo chamado, né, o reino supremo, onde habita o divino como uma pessoa absoluta. E já nesse mundo material aqui, você se identifica com aquilo que você não é. A forma material, ela é uma expansão, uma expressão do espírito, mas não é o espírito assim completamente. Se uma pessoa realmente vive na realidade do espírito, naturalmente o seu corpo material vai se espiritualizar. Mas a ideia, né, de Krishna é que você volte para o seu lar original, o mundo espiritual, e tenha um corpo espiritual para se relacionar com ele diretamente, na verdade que você representa e que ele representa. Certo? Então, isso aí é o chamado mistério revelado. O mistério é revelado e você tem que se situar nesse chamado mistério totalmente, né? O véu, né, que cobre a nossa consciência se abre quando temos esta concepção do que eu estou falando, né, aqui sobre o falso ego, que você percebe que você esteve se auto-enganando em várias vidas, em várias formas, em várias dimensões, e agora chegou o momento de acordar, de você entender que você não é nada disso, e que você tem que criar uma distância, uma observação interna daquilo que você não é. Essa verdade que estamos falando aqui é conhecida como a substância que está alimentando a ilusão quando estamos em ignorância. Não existe assim uma vida própria dessa ilusão, né? Existe uma verdade, uma substância por trás de tudo que está alimentando, através dos sentidos e da identificação enganosa, essa realidade que chamamos mundo, na qual nos envolvemos, né, com gostos e desgostos, atrações e repulsões, e nossa vida passa a ser esse teatro de sensações, perdendo assim a oportunidade pela qual
Deus nos deu essa forma humana de, em consignação com a mente purificada, perceber o que somos realmente, o espírito. Temos que ter essa vamos chamar assim, intuição, né? Então a verdade, né, quando Jesus disse, né, eu sou a verdade, né, esse eu sou representando o Espírito de Deus unido ao Espírito parte de Deus. De modo que você e Deus, né, nessa consignação, nessa comunhão, estão substanciando aquilo que está alimentando a ilusão ou a realidade de cada um. Quando você está em ignorância, naturalmente você vai alimentando, né, sendo a vida dessa ilusão. E quando você está em consciência pura, naturalmente você vai alimentar, a sua projeção mental vai ser um produto da realidade. Por isso estamos aqui podendo falar sobre a realidade a partir desse ponto de concepção espiritual. E essa concepção espiritual vem da revelação do próprio Deus, por exemplo, no Bhagavad Gita, ou das palavras de devotos mais avançados de Deus, né? Então o mistério está revelado e chegamos em tempos onde tudo o que está oculto vai aparecer, né? Não é? Esconderam, né, da humanidade essa revelação espiritual, mas agora tudo está aparecendo naturalmente e por isso se fala, né, que Apocalipse, estamos na era do Apocalipse, isso significa estamos na era das revelações. Temos que aproveitar isso, principalmente agora, nesse final, né, de era de transição, final de era. Temos que escolher nos situar na dimensão onde vamos aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento para atingir esse ponto de autorrealização. Temos que rasgar esse véu, né? Essa expressão é usada na Bíblia, né? O véu se rasgou quando o Mestre Cristo viu, né, a realidade substancial. Então a verdade de nós mesmos está sendo filtrada pela nossa mentalidade equivocada. Isso é o falso ego. Em poucas palavras, quando você contempla, né, esse corpo material e esse mundo, né, naturalmente, se você não está vivendo na sua realidade, ou seja, se você está vivendo no falso ego, você vai filtrar essa verdade e vai ter uma mentalidade equivocada disso. Você vai interpretar a energia material de acordo com aquilo que você não é. Né? Igual quando vemos uma miragem no deserto, pensamos que é água, mas não há água lá. Fazendo assim esse exemplo mais grosseiro, né? Então, na energia material, se você não consegue ver Deus em tudo, se você está vendo outras coisas, significa que você está se envolvendo através do seu falso ego com a manifestação material, e através desse engano você vai tentando, né, viver uma vida num mundo que é falso, onde a vida é expressada de uma forma equivocada, de modo que você vai perder, né, vai inutilizar a sua possibilidade, a oportunidade dada por Deus nessa forma incrível que é a humana, para atingir esse ponto da autorrealização.
É urgente, né, termos esse conhecimento que eu estou falando aqui, para sair dessa mentalidade que deturpa tudo. A mente, quando ela não está rendida a Deus, ela é chamada de assassina do real. Ela mata o real. Daí termos, né, que usar a nossa mente de uma maneira com bastante atenção. Onde está a sua mente é onde está o seu coração. Onde está a sua atenção é onde está o seu tesouro. E o maior tesouro é o amor a Deus, é o divino. Assim, quando a nossa verdade é conhecida como a substância por trás das formas, isso aí é o que significa, né, que foi dito lá pelo apóstolo Paulo na Bíblia, né? Cristo em vós, esperança de glória. Nós, como Cristos, temos o domínio da natureza material. Essa verdade que está por trás de tudo aquilo que se manifesta como formas que têm experiências específicas em vários planetas, chamados escolas, para exatamente realizar aquilo que somos. Então, cada pessoa, cada alma é chamada de Cristo. Cada alma deve ser, né, ungida ou tocada por Deus, para que essa glória da realização, da comunhão amorosa com Deus aconteça. E em acontecendo isso, você passa a ter domínio da sua mente e você usa a sua chamada vida material, essa vida aqui dentro desse princípio energético material que é chamada de Matrix ou Maia, para escapar, né, dessa ilusão. Repetindo aqui, é o que Cristo falava: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no mundo expressando a minha divindade dentro da minha humanidade, e eu estou ensinando a vocês como fazer isso. E se vocês me ouvirem, se vocês se aproximarem de mim, porque eu represento o Cristo que vocês são, vocês vão ter a mesma realização que eu tenho e ainda vão fazer coisas maiores do que eu, nesse sentido de expressar o que você quiser na sua vida. Porque mestres, né, do gabarito de Jesus, de Srila Prabhupada, eles vêm apenas para mostrar a verdade. E nós, né, cabe a nós, como discípulos, como participantes, né, espirituais, exercer, aceitar o que vieram demonstrar esses seres mais elevados. Assim também como Krishna, né? Krishna, o próprio Deus, a suprema personalidade, veio aqui e falou o Bhagavad Gita, e você apenas tem que estudar, ter esse conhecimento e realizar esse conhecimento. Você tem que conhecer essa verdade. Não assim, teoricamente. Você tem que viver, você tem que participar com Deus do sentimento vivo do Bhagavad Gita. De modo que enquanto não atingirmos esse ponto crístico de consciência, nós vamos estar presos nessa roda de samsara, né? Roda de samsara, a roda de nascimentos e mortes. Nascer e morrer é a maior das ilusões, né? Quem nasce e morre é o falso ego. Ele se identifica com o corpo e ele se perpetua em outro corpo. Esse é todo o plano do falso ego. É a mente
inimiga se perpetuando em vários outros corpos, dentro de uma programação, seja feita por seres que não querem que realizemos o espírito, ou seja mesmo as pessoas que não querem saber, né, da vida espiritual, ou pessoas que simplesmente são muito teóricas e especulativas. Elas não se rendem de verdade aos pés de lótus de Deus, né? Todo mundo preso nessa situação de ter que ficar nascendo, envelhecendo, adoecendo, morrendo, sofrendo, se lamentando, ansiando. Assim, vida após vida, as pessoas se identificam com esse corpo e sofrem, e não entende que ela tem que atingir o ponto crístico de consciência. A realização que eu sou uma parte integrante de Krishna, eu sou um servo eterno amoroso de Deus. E enquanto eu não atingir, né, esse ponto de consciência, eu continuo aqui, rodando, o mesmo, né, o círculo, né? Por isso que fala roda de Sansara. Você anda e volta para o mesmo lugar. E na outra encarnação você está totalmente esquecido e começa de novo, né? Cada vida, né, vamos obtendo um pouquinho mais de espiritualidade, de consciência, até que vai chegar numa vida que você, com o mínimo de consciência, vai escolher se render a Deus para sair desse movimento contínuo de ir e vir, né? Ir e vir da onde? Tudo ilusão. Você está aqui agora, em Deus, em seu aspecto crístico. Então é assim, né? A cada dia, morra para esse ego que falsifica, que condiciona a existência do espírito, que é uma parte integrante de Deus. A cada dia, né, você tem que, quando você acordar assim, você não pode se identificar com esse corpo material, você tem que entender que você não é esse corpo. Quando você se olha em frente ao espelho, você não vai ficar falando, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou baixo, eu sou inteligente, eu sou... Você não pode, você tem que estar observando a todo momento aquilo que você não é. Tão logo você assuma a realidade do corpo material, você passa a existir num mundo que vai te escravizar completamente. Então, todos os dias você tem que saber morrer para esse falso ego. Por isso que Krishna, no Bhagavad Gita, ele está dizendo: tenta pensar sempre em mim, torne-se meu devoto, ou seja, canaliza sua energia de amor para o Ser Supremo. Adora-me, né? O falso ego adora as coisas do mundo material. Temos que aprender a adorar a Deus. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, nessa prática constante, você vai se desapegando da existência material. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Se você não tem essa prática constante, essa observação contínua da falsidade que você mesmo cria por ignorância ou por esquecimento, você não se liberta. Já que estamos falando aqui de liberdade espiritual. Esse ego, né, falso, pelo próprio nome que diz, ele está falsificando a sua vida. Ele está condicionando, você é condicionado a viver um tipo de vida no meio de imagens produzidas por sua mente, que são aparentemente um mundo separado, onde você ali tenta ser alguma coisa que na verdade você não é.
Esse é o segredo, esse é o mistério que é revelado pelo próprio Krishna, pelo próprio Deus, por todos os espíritos que integraram suas consciências à consciência de Deus. Compreende? Cada espírito, entendam, é uma verdade expandida da verdade absoluta e suprema. Você só é uma verdade eterna porque você é uma energia da verdade absoluta e suprema. Tatastha Shakti. Você é uma energia que pode estar tanto aqui no mundo material como no mundo espiritual. Mas você é proveniente dessa verdade absoluta, que está redimensionando a sua verdade ou na potência interna de Deus, que representa o mundo espiritual, ou na potência externa de Deus, que representa o mundo material. Porém, Krishna, ele quer que nós vivamos em sua potência interna no mundo espiritual. Tatastha Shakti significa energia marginal. Você pode estar na margem do espírito espiritual ou na margem material. Agora estamos aqui na margem material, nos identificando com algo que não somos e vivendo uma vida ilusória. Mas dentro dessa escola material, onde acontece esse fenômeno da ilusão, você recebe o conhecimento no qual, através da prática constante e espiritual, você realiza aquilo que você é. E aí você passa a viver na sua realidade dentro da energia material. Ou seja, você passou de ano, você se libertou, você conheceu a verdade. E através de estar situado nessa verdade, como parte consciente, né, dessa verdade absoluta que representa o Senhor Krishna, você se rende a Deus, realmente se torna um devoto dele. E caminha assim até o momento do abandono dessa forma física, onde você vai estar totalmente qualificado para voltar ao mundo espiritual, e é assim que você vai sair dessa roda de samsara, de nascimentos e mortes, que nada mais é do que um movimento do falso ego, onde sua mente está projetando forma após forma, nessa assim chamada existência material confusa, equivocada. Então temos que entrar nessa verdade através do encontro com aquilo que somos na realidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O espírito que você é a verdade, é o caminho e a vida. E a verdade da sua verdade é Deus. O caminho do seu caminho é Deus. A vida da sua vida é Deus. Essa é a compreensão daquilo que se chama o eu sou. Eu sou, né? Deus em mim é aquilo que eu quero ser, que eu posso ser. Deus em mim é a realidade de minha parte integrada com Ele. Isso, né, essa reflexão de tudo que eu falei aqui já seria o suficiente para você entender o que você deveria fazer para se libertar completamente do falso ego. Você tem que simplesmente purificar a sua mente. Porque o falso ego, ele atua na sua mente, contaminada. Daí, né, o próprio Krishna, na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele fala: você, nessa era em que vivemos atual, em Kali Yuga, essa era, né, contada no tempo psicológico da ilusão, o processo mais fácil é quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a forma mais fácil de você purificar a sua mente, entre tantas outras maneiras também, como meditar, estudar o Gita, se absorver nos passatempos do Senhor Krishna no Bhagavatam, a boa associação,
ouvir, né, sobre Deus. Então tudo isso aí vai fazer com que a sua mente vá se purificando e você saia dessa programação demoníaca, material, que as trevas, né, em Kali Yuga, as trevas são bem fortes, querem que você fique. Você não existe para ser dominado por forças estranhas e demoníacas. Você existe para ser o dominador da sua vida. O próprio Deus, no início lá da Bíblia, diz: tudo eu criei para que vocês tenham controle e domínio. No sentido amoroso, é claro. Tá? Então esse corpo material que, né, as pessoas ficam questionando, que atrapalha a vida espiritual, que ele é um peso, certo? Não é o problema em nossa existência humana. Corpo material é um instrumento maravilhoso. Por corpo material podemos entender, né, a mente, as emoções, a energia, a fisicalidade. De modo que o problema é essa falsa identificação, onde o espírito fala: eu sou este corpo, eu sou esta mente. Procure sentir isso. Tente ir, né, além disso, de que sou algo material. Tenta ir além disso. Algo está sustentando isso que se chama matéria, né? Esse universo mesmo, né? Tem algo que está sustentando todo esse universo, a alma suprema. Assim também você está sustentando esse micro-universo material. Você tem que realizar isso. De fato, praticando, desejando intensamente despertar no espírito. Essa é toda a explicação que Krishna está dando, né, no Bhagavad Gita, dizendo que ele é a verdade absoluta e que nós somos partes integrantes dessa verdade absoluta. Por que não aceitamos isso? Quem não aceita? Quem não aceita é que está com a mente contaminada, que está sob a influência dessa energia mais sutil chamada falso ego. Por isso devemos nos aproximar de pessoas que já estão realizadas em Deus, ou que já estão com uma vibração espiritual bem elevada, e começar a ouvir delas sobre essa realidade, sentir a energia vibracional desses seres que já estão vivendo na verdade. O próprio Krishna está falando isso no Bhagavad Gita, porque eles vivem na verdade, eles podem falar para vocês sobre a verdade. E a verdade é natural, não é algo assim complicado de viver, de entender. É apenas essa situação do falso ego, onde você não consegue sair dessa roda, né, de ilusão. Então Krishna está falando: entenda que você é uma parte integrante de mim e que eu estou agora no seu coração, pronto para revelar para você tudo proporcionalmente à sua rendição. Se você se rende 100% para Deus, Ele se revela 100% para você. Agora a pessoa que está no falso ego, ela está completamente, vamos dizer assim, viajando, né? Isso significa estar sob a influência dos modos da ignorância e da paixão. Estão viajando, estão pensando em futuro, esquecem que Deus está aqui agora, que elas também estão completamente integradas em Deus. É só acordar para isso e viver nisso. E viver no agora, entender que futuro e tudo mais, tudo está sob o controle absoluto de Deus. Cada pessoa já tem uma programação kármica. E em cima dessa programação deve colocar a verdade
para dissolver essa programação e sair desse ciclo de mentira, de auto-engano. E é nisto que temos que viver conscientemente, nesse trabalho de descondicionamento mental, onde nos purificamos cada vez mais para atingir aquilo que se chama consciência de Deus, consciência de Krishna. Compreende? O espírito nessa encarnação humana deve aprender a se descondicionar dessa identificação com a matéria. Fazer essa chamada, desidentificação. E esse descondicionamento mental é o que se chama purificação da mente. Se todos os dias você canta o nome de Deus, se você medita em Deus, se você está aí refletindo sobre a espiritualidade, se você tem um impulso no seu coração de que não estou satisfeito em viver uma vida falsa, que eu quero compreender quem eu sou, para tornar a minha vida mais abundante, mais feliz, mais amorosa, com padrões elevados de energia, tudo isso vai acontecer quando você atingir aquilo que você é. Você só vai ter ganho, só vai ter acréscimo. Se você atinge esse reino de Deus, essa integração com a consciência divina dentro do seu coração, de modo que é um absurdo, As pessoas, pelo menos as pessoas que têm esse conhecimento e não tomam nenhuma atitude e ficam esperando morrer, ou fogem da morte. Tudo que vai acontecer nessa vida é que vai vir a morte e você vai ter que, através do falso ego, ir para outro corpo. E continuar assim, a mesma coisa, como você tem feito há várias vidas passadas. Ou se você vai para um estágio assim, superior de vida, mas você continua levando o seu falso ego. Temos que nos libertar completamente da energia material. É isso que Krishna fala. Saia desse mundo aqui, que é um mundo de sonho. E volte para a realidade do espírito. Viva essa realidade aqui agora no seu coração. Essa forma humana te capacita a isso. Você tem uma inteligência para reviver essa consciência completamente. E através dessa consciência crística, ou búdica, ou de Vishnu, você atinge aquilo que você é. A realidade de si mesmo. E aí você vai ser aquilo que você é, sem estar identificado com aquilo que você não é. Você vai estar nesse mundo, mas você sabe que você não é desse mundo. E aí, quando você está vivendo nessa condição, você tenta passar a realidade de Deus, a realidade do Espírito, que é a qual você já está vivendo, para as outras pessoas que vivem no falso ego, na mente condicionada, completamente ignorantes, e que elas não têm esse impulso, esse desejo natural de se autorrealizar. Seja nesse planeta Terra, ou em outras dimensões, ou em outras galáxias, outros universos. Krishna vem, se revela, e nós nos rendemos a Deus, despertamos o amor por Ele até o estágio mais puro, chamado Prema. E nessa qualidade de ser, quando abandonamos esse corpo material, tudo bem, foi uma boa escola, passamos de ano, agora vamos voltar para o mundo espiritual e viver assim em completa felicidade, em níveis de amor e consciência e existência cada vez mais expansivas, e essa é a beleza da nossa existência. Ser cada vez mais feliz, celebrar a existência, estar se relacionando diretamente com Deus no mundo espiritual, de modo que qualquer pessoa assim, que pensar um pouquinho a mais, sai dessa mesmice ilusória. Então tenta sentir isso, Tenta sentir isso no seu coração. Sair desse
condicionamento, né? Temos que atingir em nós a consciência de Krishna, a consciência de Deus, a consciência onde sabemos que somos um com Deus e viver nessa unidade de consciência enquanto aqui presente nessa energia material. Somos energias marginais. Temos que escolher ir para a margem espiritual. E Krishna explica que quando voltamos para o mundo espiritual, assim, não mais retornamos a essa energia material porque foi uma boa escola, né? Foi um bom aprendizado. Então, assim, para entender a essência de tudo que eu estou falando aqui, que esse amor puro a Deus, que vamos desenvolver nessa prática constante de realizar aquilo que somos e o divino, esse amor puro a Deus, a Krishna, é a chave que nos conecta nessa verdade absoluta. O amor é esse aspecto que une o espírito ao Espírito Supremo, que cria essa ligação. Essa é a natureza do amor, onde você se aproxima da realidade suprema. É isso que o amor faz. E o amor puro é o amor totalmente desvinculado desse falso ego, que cria o amor impuro, o amor interesseiro, o amor por coisas, por miragens, nesse deserto do mundo material. Então essa é a chave que você tem que ter, né? Esse amor a Deus. Como diz Jesus, né? Bata e a porta se abrirá, né? Usa essa chave para abrir essa porta que te conecta a Deus. Então, temos que ter essa realização da nossa verdade que vai nos libertar definitivamente do falso ego. De modo que quando revivemos a nossa maturidade espiritual, porque tem graus, né, de discípulos, de devotos, e você vai reviver aquilo que você sempre foi em relação a Deus, nesse sentimento de amor puro. Quando você chegar nesse ponto da revelação de Deus em seu coração, você terá atingido a maturidade espiritual. Você vai reviver aquilo que você esqueceu e que nunca deixou de ser. Quando você estiver nessa maturidade espiritual, naturalmente você vai viver nesse mundo aqui livre, completamente livre. Não importa se o mundo material, se a era que você está em é Kali Yuga, qual universo que você está, se as coisas estão boas, se estão ruins, certo? Você está livre, você não está mais julgando ou avaliando o mundo em termos de uma mente condicionada que cria atrações e repulsões dentro de concepções ilusórias. Então vamos viver nesse mundo completamente livres, em Vishnu Krishna no nosso coração. Vamos viver na presença de Deus. E isso é o natural. O natural é viver em presença de Deus e não em presença da ilusão. E vamos caminhar nesse sentimento bem-aventurado. Ananda, né? O espírito, ele é uma essência feliz de Deus. E para você ter esse sentimento bem-aventurado, que implica, né, numa paz interna completa, é assim que você vai viver aqui nesse mundo. Enquanto todo mundo que está vivendo no falso ego está, né, criando seus próprios tipos de sofrimentos e prazeres nessa dualidade da matéria, e tudo no final é apenas miséria e sofrimento, se você está no falso ego. Se todo mundo está vivendo assim, você, por ter escolhido a rendição a Deus, você se liberta e simplesmente você vai continuar vivendo de um modo assim bem satisfatório, bem harmonizado, bem equilibrado, até o momento de abandonar esse corpo, né, chamado assim de matéria,
que nada mais é do que uma construção reflexiva da nossa mente em auto-engano. Esse corpo ele só existe como uma projeção da nossa mente. Esse corpo físico é um pensamento que prolonga a ilusão através da separação e cria um mundo à parte para que ele possa desfrutar. Por isso Krishna fala em desapego, né? O desapego significa que você vive para satisfazer somente a Deus, nesse sentido mais puro da nossa existência. É isso, né, que viemos compreender aqui na experiência humana. Temos que meditar nisso profundamente para escaparmos dessa Matrix, né? A Matrix em si, ela é uma idealização do nosso falso ego. A energia material é tão real quanto a espiritual. Porém, como você idealiza, como você a interpreta, é isso aí que é chamado a Matrix. A nossa consciência é muito poderosa, né? Tudo que contemplamos com a nossa consciência, nós manifestamos. E a manifestação vem desse instrumento chamado mente, que pode ser a sua amiga ou a sua inimiga, dependendo de se você estiver no falso ego ou estiver no eu real, naquilo que você é parte integrante de Deus. Se você compreender isso, a sua experiência humana terá sido bem aproveitada, validada, né? Você terá conquistado a vitória, conforme o último verso do Bhagavad Gita, onde está Krishna e Arjuna, nessa união de amor e serviço devocional, a vitória já é um fato. Então, através dessa ciência que chamamos, né, a Bhakti Yoga, a união com Deus através do amor que se manifesta naquilo que se chama o serviço devocional, que é o que Krishna diz no Bhagavad Gita, que é a única coisa que realmente vai fazer com que possamos vê-lo, né, diretamente, seja no coração ou face a face, posteriormente no mundo espiritual. Então, através dessa Bhakti Yoga, nessa lembrança constante do Senhor, é isso que Krishna pede no Gita, né? Pensa sempre em mim. O que vai acontecer? Nós vamos dissolver o falso ego. Então, teremos escapado de tudo aquilo que se chama a ronda miserável da nossa experiência nesse mundo. Certo? E nós vamos nos situar nessa posição de servos eternos de Krishna, de Deus, nesse mundo de sonho, e vamos estar projetados aqui em nossa realidade dentro desse mundo de sonho que, né, Mahavishnu, que é o centro da energia material, ele está sonhando esse mundo. Estamos literalmente dentro do sonho de Deus. E o mundo espiritual é o chamado, né, mundo de vigília, assim, se quisermos falar, de Deus, a potência interna, onde estamos totalmente acordados em nossa posição natural de ser, estabelecendo relações com Deus em diversos humores, e tudo isso aí é explicado mais tecnicamente, né, nas escrituras deixadas pelos Goswamis na vinda de Chaitanya Mahaprabhu, que nada mais era também do que o próprio Krishna. Ok? Então vamos meditar nisso, vamos sair um pouquinho do falso ego e no dia a dia vamos aí fazer essa prática de cultivar, né, esse silêncio da mente, entrar nesse silêncio mais interno, em nosso aspecto mais intuitivo da inteligência, para atingir essa potência crística, búdica, e desse modo sermos ungidos ou conectados com o divino para vivermos felizes nesse mundo, né? Vamos celebrar a vida junto com Deus,
seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, e sair dessa mentalidade de pobreza, de fracasso, de doença, de medo, de futuro. Vamos ir além disso. É isso que Krishna está nos pedindo amavelmente no Bhagavad Gita, e eu tenho certeza que vocês, ouvindo essas palavras, vão mudar muitas coisas na sua vida de forma prática. Então, um beijo no coração, agradeço, a atenção de todos vocês, muita gratidão por ter recebido a inspiração hoje aqui de Deus em meu coração. Deixo aqui para vocês, o amor de Deus em plenitude de luz. Haribo!